O nome de Ener Valencia movimenta os bastidores do Internacional, em especial em duas situações. Uma envolvendo a sua situação na seleção equatoriana e a outra em virtude do seu futuro. Afinal, o nome está em pauta para uma possível saída nesta janela de transferências. Quero falar também, gente, sobre duas situações, dois jogadores que movimentam também o nome e que circulam no noticiário do Inter. Um não vem e outro é considerado muito difícil. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, Quero atualizar as últimas informações do Internacional, tem informação envolvendo Valência e também o mercado da bola colorado. Vamos atualizar juntos nesse conteúdo que tem o apoio da Telmaster, que é a solução para a tua empresa. Você pode ter tudo em nuvem, de forma tecnológica, tecnologia de ponta e, cara, pode dar um upgrade importante na tua empresa. Você quer implementar o trabalho de home office como se ele fosse presencial, tudo na palma da tua mão, no celular ou no PC, você pode ter isso com a Telmaster, reunião, tudo transcrita por inteligência artificial e muito mais. A Telmaster tem planos personalizados para a tua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Então faz um orçamento no QR Code que eu estou deixando aqui na tela ou no link que está aqui na descrição desse conteúdo. Telmaster são meus parceiros aqui no canal. Turma, vamos falar sobre Valência? Afinal, tem duas informações que a gente precisa conversar. A primeira é que amanhã à noite, lá em Quito, no estádio Casablanca, tem Brasil e Equador, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que no dia 10, o Equador joga contra o Peru, jogo lá em Lima, nesta data FIFA. O Ener Valencia foi convocado, e vale destacar aqui que o Inter alega, e alegou inclusive para a Federação Equatoriana, que o Valencia está machucado, que ele não reúne condições de jogo para atuar pelo Inter, por exemplo, que teoricamente faria com que o Inter não fosse obrigado a liberar o Ener Valencia para esta data FIFA. De qualquer forma, ele foi liberado. E ele está com a delegação, mas as informações que vêm do Equador dão conta de que no treino de hoje ele não conseguiu participar. Ou seja, muito provavelmente ele não estará à disposição do Equador para esse duelo contra a seleção brasileira. E aí fica a dúvida se ele teria condições de atuar no duelo do dia 10 contra a seleção peruana pela data FIFA. Se atuar, e aqui é bom destacar, ele seria obrigado a jogar o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 12, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Lembrando que o Inter não tem o Borré, o Inter não tem o Ricardo Matias e o Valência seria uma peça importante aí para o técnico Roger Machado. E até por isso o Inter não se manifestou de forma mais forte. O Inter colocou uma nota oficial dizendo da sua conversa com a Federação Equatoriana a ponto deles se comprometerem a seguir o tratamento do Ener Valencia, com fisioterapias, com trabalhos de campo, para que ele pudesse não ter nenhum prejuízo ao estar com a sua seleção nesta parada FIFA. Então, isso é bom a gente pontuar. E a outra informação, gente, vem do Alexandre Ernest, meu parceiro lá no Voz do Gigante, que colocou o seguinte: a Major League Soccer, a Liga Americana, colocou o Valência em uma espécie de lista de jogadores que poderiam atuar no país na próxima temporada, buscando aumentar a visibilidade do futebol do país no ano de Copa do Mundo. Ano que vem, o Equador deve estar na Copa e nós temos, Estados Unidos, Canadá e México como sedes da Copa. O Valência já jogou no futebol mexicano, inclusive, defendendo as cores do Tigres. E aí, alguns clubes da Liga Americana, da Major League Soccer, perdão, poderiam fazer algum tipo de movimentação por esse jogador. É válido a gente lembrar que o Valência tem contrato com o Inter até a metade do ano que vem. Então, esta janela que está abrindo agora é a última janela que o Inter poderia negociar o Valência e ter algum tipo de lucro. Seja uma troca de jogadores, seja um valor em dinheiro. Já que na outra janela, no final do ano, ele já poderia assinar com qualquer outro clube um pré-contrato e sair sem custos, como inclusive chegou o Internacional quando deixou o Fenerbahçe para jogar aqui no estádio Beira-Rio. Então, sobre Valência é isso, Está se recuperando, não joga na quinta-feira e o Inter está monitorando essa situação envolvendo o seu atacante.
Falando em atacante, gente, o Inter deve ter uma opção a menos dentro do mercado. Afinal, né, Joaquim Correia, atacante argentino que está de saída da Inter de Milão, deve assinar com o Botafogo. O Botafogo que está se movimentando bastante na janela em virtude das vendas. Vendeu uma trinca, né, de jogadores com o Igor Jesus indo para o Nottingham Forest, o Cuiabá no lateral esquerdo e também o Jair, né, zagueiro. Os três foram negociados com o mesmo clube, né, o Nottingham Forest da Inglaterra, e obviamente a partir disso, né, o Botafogo buscará reposições. E um dos nomes é o próprio Joaquim Correia, atacante, né, que foi ligado muito ao Internacional nas últimas semanas, né, desde que confirmou a sua saída da Inter de Milão, e ele deve estar indo para o Botafogo. No contrato de 2 temporadas, ainda não se sabe ao certo de quanto será o salário, mas o Botafogo fez algumas reuniões com o staff do jogador e está encaminhando a chegada dele aqui ao futebol brasileiro. Além dele, outros nomes, né? O Bernardeschi, por exemplo, outro muito bom jogador, está muito perto, né, de chegar aqui ao Botafogo. É aquela coisa, né? O investimento dos caras é muito alto e estão levando, então, o Joaquim Correia, é um nome que a gente pode estar arriscando da lista de possíveis reforços do Internacional. Pra gente fechar, eu quero atualizar aqui um nome que vocês pedem muito, tá? Que é o nome do Fred. Fred, ex-jogador do Inter, né? Lançado por Fernandão, né? Jogador que surgiu pro Inter lá em 2012, né? 2013, depois o Dorival Júnior, né? Acaba dando sequência para ele também. É um jogador, gente, que vocês pedem muito e eu gostaria muito de vê-lo, né? Afinal, é da posição que o Inter busca, né? Que a gente vê que existe uma necessidade muito grande dentro do time titular do Inter hoje, né? Que é do segundo volante, aquele meia, né? De área a área, veloz, intenso, com dinâmica. E o Fred é esse jogador. Só que assim, né? O Fred, ele foi contratado pelo Fenerbahçe na metade de 23. E ele tem contrato com o clube turco até o final de 2027. Então não é uma situação que o Inter pode só negociar com o Fred e aí, a partir disso, esperar ele chegar só pelo salário e luvas. Não, além de acertar salário e luvas com o Fred, o Inter ainda precisaria comprá-lo do Fenerbahçe, já que o contrato lá na Turquia é longo. Mais do que isso, tá? O Fredinho, de 36 jogos possíveis na temporada turca, jogou 31, 5 gols, 6 assistências, 8 cartões amarelos. É um jogador, né, que tem 12% de participações em gols pela camisa do Fenerbahçe. E, cara, é um jogador que tá muito bem, né? Por lá, além desse contrato, né, até 2027, ele tem a opção de estender por mais um ano, ou seja, até o fim de 28, ou meio de 28. É irreal a gente ficar cogitando o Fred aqui, gente. É um nome que o Inter gosta, é um nome que o Inter monitora, mas só um milagre, né, pro Inter trazer o Fred, ou se aparecer um investidor que bote a grana. E o que eu acho muito difícil de acontecer, né? Afinal, até agora não surgiu ninguém, né? Nem o seu Elusmar, nem o Sonda, só na época da eleição apareceram, né? Depois, ó, evaporaram e o Inter tá nessa pindaíba financeira também, né? Por falta de parceiros. Então, Fred, risca da lista, também não deve chegar ao Colorado nesta janela. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando que você está convocado para fazer parte da Liga do Milhão, que premia, né, todo dia os melhores apostadores do Brasil e no final do ano o prêmio de R$ 1 milhão. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!